Existem muitas expressões no inglês, mas algumas delas são fundamentais para o seu aprendizado. Uma expressão que você não pode deixar de conhecer é a expressão be used to. Você sabe o que ela significa? No vídeo de hoje eu vou te explicar o significado e o uso dessa importante expressão no inglês. Be used to significa estar acostumado a. Quando você fala que alguém está acostumado a algo ou a fazer algo, é porque existe uma situação que já aconteceu repetidas vezes e que agora é comum ou natural para uma pessoa. Dizer que alguém está acostumado a alguma coisa é dizer que alguém está familiarizado, adaptado a uma situação. E ela é, portanto, normal, comum ou natural para essa pessoa. E o be used to é usado para indicar essa familiaridade de alguém em relação a uma situação. Por exemplo, se alguém disser assim: John is used to waking up early. John is used to waking up early. Essa frase quer dizer: o John está acostumado a acordar cedo. Vejam que essa frase, pessoal, está relatando uma situação que é normal para o John. Ela está informando que acordar cedo é algo que é natural para o John. E a expressão be used to foi usada para indicar isso. John is used to waking up early. O John está acostumado a levantar cedo. Vejam um outro exemplo. They are used to talking in public. They are used to talking in public. Essa frase significa: eles estão acostumados a falar em público. Vejam que o sentido da frase é que falar em público é algo normal, é natural para eles. Notem que, novamente, o be used to foi a expressão que foi usada para indicar isso, para expressar essa ideia de que algo é natural, de que algo é normal para alguém, informando então que eles estão acostumados a falar em público. Então, esse é o papel, essa é a função da expressão be used to. Indicar a familiaridade de alguém perante uma situação, indicar que algo é natural ou normal para uma pessoa, significando assim estar acostumado a. Agora é importante que vocês notem, pessoal, que nos dois exemplos que nós acabamos de ver, foi usado um verbo depois do be used to. E esse verbo ficou no gerúndio. Isso porque o to da expressão be used to é uma preposição. No inglês existe essa regra que é muito importante. Verbo que vier depois de preposição fica sempre no gerúndio. Então é por isso que ficou John is used to waking up early. They are used to talking in public. Os dois verbos ficaram no gerúndio, com a terminação ing. Então não se esqueçam, pessoal. Verbo depois de be used to fica sempre no gerúndio. Além de um verbo, depois de be used to, também pode aparecer um substantivo ou um pronome. Por exemplo, he's used to the dog. He is used to the dog. Quer dizer, ele está acostumado com o cão. O cão nessa frase é um substantivo. We are used to the software. We are used to the software. Quer dizer, nós estamos acostumados com o software. A palavra software significa programa de computador, tudo bem? Vejam que depois do be used to apareceram substantivos. Como eu disse, a gente também pode ter um pronome depois de be used to. Se alguém perguntar, are you used to this weather? Are you used to this weather? Você está acostumado a esse tempo, a esse clima? Você pode responder, no, I'm not used to this weather. Isso é, não, eu não estou acostumado a esse tempo. Nesse caso, você pode substituir this weather, que é o substantivo, por um pronome, dizendo, no, I'm not used to it. Vejam que nós temos o pronome it substituindo this weather. É comum você ouvir frases como, I'm not used to it. Eu não estou acostumado a isso. He's not used to it. Ele não está acostumado a isso. E se você quiser, você nem precisa traduzir o it. Você pode simplesmente dizer
eu não estou acostumado. Ou ela não está acostumada, ele não está acostumado. E pode ser qualquer um dos pronomes, não só o it. Por exemplo, she's used to them. Ela está acostumada a eles, ou com eles, como nós falamos no português. They are used to him. Eles estão acostumados a ele, ou eles estão acostumados com ele. Então nós já vimos que nós podemos ter um verbo, um substantivo ou um pronome depois de be used to. Tudo bem? Outra coisa importante, pessoal, é que como o verbo to be compõe a expressão be used to, esse be é o verbo to be, nós podemos variar a expressão, colocando ela no presente, no passado ou no futuro, flexionando o verbo to be. Ok? E as frases também podem ser colocadas nas formas afirmativa, negativa, interrogativa. Por exemplo, she's not used to that type of car. She is not used to that type of car. Ela não está acostumada com aquele tipo de carro. They are not used to that country. They are not used to that country. Eles não estão acostumados com aquele país. Essas duas frases, elas estão no presente e na negativa. E o verbo to be da expressão foi flexionado para isso. Nós podemos ter frases no passado, bastando para isso colocar o verbo to be da expressão no passado. Por exemplo, they were used to driving long distances. They were used to driving long distances. Eles estavam acostumados a dirigir longas distâncias. I was used to traveling every year. I was used to traveling every year. Eu estava acostumado a viajar todo ano. A gente pode fazer perguntas. Por exemplo, are you used to playing tennis? Are you used to playing tennis? Você está acostumado a jogar tênis? Is he used to working out every day? Is he used to working out every day? Ele está acostumado a malhar, a fazer exercícios físicos todos os dias? Então vejam, pessoal, que a gente pode usar o be used to nos diversos tempos e nas diversas formas, formando frases no presente, no passado, no futuro. A gente pode fazer perguntas, formar frases na negativa, bastando para isso flexionar o verbo to be na expressão. Notem que quem vai variar na expressão é só o verbo to be. O used to permanece sempre nessa forma, used to, seja em qualquer tempo que você quiser colocar a frase. Tudo bem? Então, pessoal, em resumo, o que você precisa saber para dominar o uso do be used to no inglês? Você precisa saber que essa expressão indica a familiaridade de alguém com uma situação e que ele significa estar acostumado a. E você precisa ter em mente que depois do be used to podem aparecer três coisas: um verbo, um substantivo ou um pronome. E você tem que se lembrar sempre, se vier um verbo depois do be used to, esse verbo fica no gerúndio, porque o to da expressão be used to é uma preposição. E a gente já sabe que verbo depois de preposição, no inglês, fica sempre no gerúndio, com a terminação ing. Com essas 4 características, você consegue dominar o uso do be used to no inglês. Agora que nós já vimos tudo sobre o be used to, vamos praticar um pouco. Eu vou falar algumas frases para vocês. Eu quero que vocês primeiro as ouçam e depois voltem o vídeo e tente repeti-las. Se você quiser, você pode pausar o vídeo e tentar ir escrevendo cada uma delas primeiro. E depois você faz esse processo. Volta o vídeo, ouça cada frase e tente repeti-las. Tudo bem? Esse exercício vai te ajudar a desenvolver a sua capacidade de listening, que é a sua habilidade de ouvir, o writing, que é a sua escrita, e também o seu speaking, que é a sua habilidade de falar e de se comunicar em inglês. I'm used to the cold. I'm used to the cold. She's used to working late. She's used to working late. They are not used to the noise. They are not used to the noise.
We are used to doing this. We are used to doing this. Are you used to driving at night? Are you used to driving at night? I'm not used to it. I'm not used to it. They are used to going there. They are used to going there. We are not used to taking the subway. We are not used to taking the subway. Então é isso, pessoal. Isso é o que você precisa saber para usar o be used to com segurança no inglês. Agora eu queria ver exemplos de vocês com be used to. Pense em algo que vocês estão acostumados a fazer no seu dia a dia e deixe uma frase aí nos comentários para eu ver. Muito obrigado por assistir. Eu quero deixar aqui também o meu muito obrigado especial aos inscritos que me enviaram um valeu demais. Isso motiva muito a gente a continuar gravando os vídeos, trazendo o melhor aqui para vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça de ativar o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um novo vídeo. E continue acompanhando para mais vídeos de inglês. Thank you very much and I see you guys next time.